Episódio 2 do meu processo de despertar. Se você perdeu o episódio 1, vai lá no meu feed, que tá bastante interessante, aonde foi o primeiro chacoalhão para eu chegar aonde estou hoje, na verdade, que é uma jornada, né? É uma jornada que não tem fim. Hoje eu quero falar para vocês sobre o primeiro sinal, né, de que tudo começou a despertar em mim coisas que eu nunca tinha ouvido falar ou que certamente eu julgaria com a mentalidade e a consciência que eu tinha antes do chacoalhão que eu tive em 2023. Há alguns anos eu faço acompanhamento das mamas, né, porque eu tive casos de câncer na família e as minhas mamas sempre apresentaram várias coisas ali. Então, anualmente vou lá e tenho que fazer todos os exames de rotina e sempre aparecia algo novo, onde eu tinha que fazer biópsia para ver se era maligno ou benigno. Até que essa já era a minha quarta biópsia. Eu fiz a biópsia tudo direitinho e eu fui fazer a mamografia para ver se após a biópsia se estava tudo certinho ali, o que eles tinham feito. Então, quando eu estava já saindo da sala da mamografia, entra uma pessoa que não estava me acompanhando desde a hora que eu havia chegado. Ela olha pra mim e me pergunta: já faz muitos anos que você tá fazendo isso, né? E aí eu falei: sim, você viu no meu protocolo? Porque eu sempre fiz no mesmo lugar. Falei: você viu meu protocolo? Você viu o histórico? E a moça que tava ali, que realmente estava me acompanhando, ela falou assim: não, ela não tem acesso a nada, ela só pega vocês aqui e leva pra salinha de descanso, ela não olha nada. E aí ela me confirmou, ela falou: não olhei nada, eu sei. E aí eu fiquei olhando pra um lado, pro outro, E aí ela pegou e falou assim: como que foi a gestação da sua mãe? Como que foi isso? E eu fiquei olhando assim, e eu fui me recordando ali na hora, eu falei: realmente para minha mãe foi um período difícil. Ela era muito novinha, ela não planejou engravidar na época, tudo mais, né? E ela: você precisa fazer constelação familiar. E eu: cons o quê? Gente, eu nunca tinha ouvido falar isso na minha vida. Só que eu falei: tá. E aí ela pegou e falou assim: eu vou te dar aqui um telefone de uma pessoa que faz a constelação familiar e ela vai te ajudar. Só sei que eu entrei na salinha de descanso, meu esposo já estava lá me esperando, e aí eu entro falando: eu preciso fazer constelação familiar. E ele também nunca tinha ouvido falar disso na vida, e ele: tá, mas ele também não questionou nada, né? É isso, eu tenho que fazer constelação familiar. E essa moça pegou, anotou ali no papel, ela falou: olha, tá aqui, tá? Você mora onde, né? Eu falei pra ela falou assim: olha, é longe, né? Mas você tem que fazer isso daqui, você precisa fazer isso daqui. Tá bom, ok. E aí, quando eu vi, assim, realmente, a moça morava muito longe e ela só fazia presencial. E aí eu falei pro meu marido, eu falei: gente, eu não sei nem o que é isso, e vou longe pra caramba, o que eu faço, né? E essa mulher tá falando que eu preciso muito. E assim, gente, ela não me conhecia, ela não tava com acesso a nada, e ela falou umas coisas ali, né? Eu falei: eu preciso fazer esse negócio, eu não sei o que é, mas eu preciso ver, vou descobrir o que é isso daqui. Mas então, né, essas coisas que a gente fala: nossa, mas do nada apareceu tal coisa. Do nada aparece um patrocinado de uma moça, né, aqui no Instagram, que fazia constelação familiar online e ainda por cima ela estava em promoção. Ou seja, eu era uma pessoa recentemente desempregada, né, não podia sair gastando dinheiro assim, e precisa fazer a constelação, ou seja, uniu tudo. Eis então que eu falo pra mulher, ela: por que você tá aqui? Contei tudo pra ela, falei: eu não faço ideia do que é o seu trabalho, não pesquisei, nunca fiz, não conheço ninguém que tenha feito, então não sei, né? Mas eu deixei assim, eu falei: gente, se eu perceber que é um negócio muito estranho, eu desligo aqui, finjo que caiu e não volto nunca mais. Né? E então ela começou: escolhe esse bonequinho e você não vai saber por quê, aonde você tá pondo, enfim. Eu fui colocando os bonequinhos ali sem entender nada, só seguindo o que ela tava falando. E então depois a mulher começa a falar: se você ainda não fez constelação familiar, faça, é incrível. E ali então já abriu mais ainda o meu processo de despertar e o meu processo de cura interna. Eu comecei a olhar a minha infância com outro olhar, né, que não foi uma infância nada fácil, né, também o objetivo não é ficar aqui contando detalhes, né, mas foi uma infância muito difícil, e eu comecei a olhar com outros olhos, né, o olhar de compaixão, o olhar de compreender as minhas questões, as questões da minha mãe, as questões do meu pai, entender essa questão de ancestralidade, né. Mudou, a minha cabeça mudou completamente a partir do momento que eu fiz aquela constelação e eu desliguei o contato com aquela moça. Mudou. E a partir dali, muita coisa à minha volta mudou também, porque é como se eu tivesse pego o julgamento, amassado tudo e jogado no lixo. E a partir daquele dia,
sem saber de detalhes nenhum, de absolutamente nada, né? Deus, né, a espiritualidade já começou a trabalhar comigo em 2 pontos. Olhar para minha criança, cura da minha criança interior e liberar perdão, sem eu perceber. Eu não sabia de nenhuma dessas questões, da importância da gente fazer o nosso processo de cura da criança interior, fazer esse processo de liberar o perdão, eu não sabia nada disso, eu não conhecia sobre isso ainda, porque depois a espiritualidade foi me mostrando isso, eu vou contando para vocês nos próximos episódios, senão esse aqui vai ficar muito grande, né? Mas esse foi o primeiro sinal que eu tive. Primeiro foi o chacoalhão, que tá lá no episódio 1, e esse daqui foi o primeiro sinal que a espiritualidade me trouxe de uma mulher que não me conhecia, trazendo questões que me recordaram de algo que de fato aconteceu, me trazendo, né, uma possibilidade de tratamento para eu já começar a olhar essa questão da minha criança interior, de liberar perdão, enfim, né, de me desprender de julgamento, seja para comigo, para com o meu passado, para com pessoas, né, que passaram pela minha vida, ou então que ainda eu teria contato. Enfim, a partir dali, muita coisa foi acontecendo nos próximos dias, nas próximas semanas, e eu fui, né, conhecendo coisas, intuições foram aparecendo que eu vou compartilhando com vocês aí nos próximos episódios, né? Então, se você gosta de histórias, se você está percebendo que está se enxergando de alguma maneira nessas minhas histórias, fica aqui, me segue se você ainda não segue, compartilha aqui esse vídeo porque pode despertar algo em outra pessoa que esteja precisando também ouvir um pouco sobre a minha história, né? E te vejo no próximo episódio. Vamos ver o que a espiritualidade vai pedir para eu compartilhar com vocês. Um beijo.